Quando pensamos em crianças, a última coisa que vem à mente é maldade, não é? Mas e quando jovens cruzam todos os limites e acabam condenados a passar o resto da vida na prisão? Hoje, vou te mostrar casos chocantes que vão mudar completamente a forma como você enxerga a inocência. E atenção, o último desta lista te deixará sem palavras. Começamos com Nicholas Cruz. Nicholas Cruz. Esse nome ficou gravado na memória de muitos como o responsável por uma das tragédias mais devastadoras da história recente dos Estados Unidos. Tudo aconteceu em 14 de fevereiro de 2018, Dia dos Namorados por lá, quando a Marjory Stoneman Douglas High School, na pacata Parkland, Flórida, virou cenário de um pesadelo. Cruz, então com 19 anos, entrou na escola armado com um rifle semiautomático AR-15 e abriu fogo contra alunos e professores, deixando 17 mortos e outros 17 feridos. Um atentado chocante. Mas, para entender como chegamos a esse ponto, é importante olhar para o passado dele. Nicholas teve uma infância conturbada. Ele e seu irmão foram adotados ainda bebês, mas a estabilidade parecia não durar muito. Perdeu o pai quando era pequeno, e a mãe, que ele tinha como único ponto de referência, morreu em 2017. A partir daí, o comportamento dele, que já chamava a atenção por problemas na escola e conflitos com colegas, piorou significativamente. Ele começou a mostrar sinais claros de instabilidade mental, comportamento violento e, mais alarmante, fascínio por armas. Aliás, havia vários sinais de alerta. Relatos de ameaças online, comentários suspeitos nas redes sociais e até ligações anônimas para o FBI foram feitos antes do ataque. Mas, infelizmente, nada foi feito a tempo para evitar a tragédia. No dia do massacre, ele chegou à escola com um Uber, carregando uma bolsa com a arma. Ele conhecia bem o local, já que havia estudado lá antes de ser expulso por mau comportamento. Após o ataque, Nicholas tentou escapar se misturando aos alunos que fugiam, mas foi capturado pouco depois. O julgamento de Cruz foi extremamente longo e emocional. O que chamou a atenção foi o número de testemunhas, incluindo sobreviventes do ataque, que relataram o trauma que ainda carregam. Durante o julgamento, Nicholas permaneceu em silêncio na maior parte do tempo, demonstrando pouco ou nenhum remorso aparente. Sua defesa argumentou que ele sofria de problemas mentais graves e uma infância problemática, mas isso não diminuiu o impacto dos depoimentos de pais e amigos das vítimas, que pediam justiça. Em outubro de 2022, o júri recomendou que Cruz fosse condenado à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Uma decisão que dividiu opiniões. Muitos esperavam a pena de morte, considerando a brutalidade do massacre. No entanto, o júri não conseguiu unanimidade necessária para aplicar a pena capital, o que resultou na sentença de prisão perpétua. Hoje, Nicholas Cruz está cumprindo sua pena na prisão de alta segurança Florida State Prison, uma das mais rigorosas dos Estados Unidos. Relatos indicam que ele vive em isolamento, recebendo visitas extremamente limitadas e tendo contato mínimo com outros detentos. Seu nome ainda gera reações de revolta, e o sistema penitenciário mantém vigilância constante para garantir sua segurança, dado o ódio que muitos detentos podem sentir por ele. Sua sentença não trouxe de volta as vidas perdidas, mas para muitas das famílias das vítimas, foi um passo necessário para encerrar esse doloroso capítulo. Porém, o caso de Cruz nem se compara ao último desta lista. Mas outra jovem que passará o resto de sua vida na prisão é Mackenzie Shirilla. Mackenzie Shirilla, conhecida como o Inferno sobre Rodas. Aos 17 anos, Mackenzie parecia ser apenas mais uma adolescente americana comum. Mas o que ela fez em uma madrugada mudou não só a sua vida, mas também a de todos ao seu redor. Em julho de 2022, Mackenzie dirigia seu Toyota Camry pelas ruas de Strongsville, Ohio, com o namorado Dominic Russo, de 20 anos, e o amigo Davion Flanagan, de 19 anos. Era para ser apenas mais uma noite entre amigos, mas tudo saiu do controle. Mackenzie acelerou até 160 km por hora em uma área residencial
e perdeu o controle do carro. O veículo bateu em uma parede com tamanha força que se tornou irreconhecível. Dominic e Davion morreram na hora, enquanto Mackenzie sobreviveu milagrosamente, mas com ferimentos graves. Mas por que uma jovem assumiria um risco tão extremo ao volante? Será que foi um acidente? Ou havia algo mais por trás disso? As investigações apontaram para algo sombrio. Após analisarem os dados do veículo e câmeras de segurança, os peritos notaram que Mackenzie não tentou frear em nenhum momento antes do impacto. Pelo contrário, parecia que ela acelerou deliberadamente. Isso levantou a questão: teria sido uma tentativa de homicídio? No julgamento de Mackenzie, a promotoria argumentou que o incidente não foi um erro, mas sim um ato intencional motivado por discussões no relacionamento dela com Dominic. Mensagens de texto apresentadas no tribunal mostraram brigas entre o casal, e testemunhas relataram que eles tinham um relacionamento tóxico e cheio de conflitos. Você acha que mensagens e comportamentos impulsivos podem realmente levar alguém a tomar decisões tão drásticas? Deixe abaixo sua opinião nos comentários. No julgamento, a defesa tentou argumentar que Mackenzie era apenas uma jovem inconsequente e que tudo não passou de um acidente trágico. No entanto, o comportamento dela após o ocorrido não ajudou sua situação. Mackenzie parecia mais preocupada em proteger sua imagem do que em lidar com as consequências do que aconteceu, saindo com suas amigas e postando fotos nas redes sociais como se nada tivesse acontecido. Um comportamento frio e indiferente para alguém que havia perdido uma pessoa que amava recentemente. O veredicto veio em 2023. Mackenzie foi condenada por 2 acusações de homicídio doloso e sentenciada a 15 anos de prisão. Agora, aos 19 anos, ela enfrenta um futuro incerto dentro do sistema penitenciário. Atualmente, Mackenzie está em uma unidade correcional em Ohio. Fontes relatam que ela tem se mantido reservada, mas há rumores de que tenta buscar maneiras de lidar com o peso do que aconteceu, possivelmente por meio de programas de reabilitação e assistência psicológica. Apesar de chocante, seu caso não se compara ao próximo desta lista. Porém, antes de continuarmos, gostaria de lembrar você de se inscrever no canal para receber mais vídeos interessantes como este. E agora, vamos ao caso mais chocante desta lista. T.J. Lane. Em 27 de fevereiro de 2012, a pequena cidade de Chardon, Ohio, foi abalada por uma tragédia que ficaria marcada para sempre na história do local. Thomas T.J. Lane, de 17 anos, abriu fogo contra colegas de classe na cafeteria da Chardon High School, deixando 3 mortos e 3 feridos. O caso chocou a nação não apenas pela brutalidade do ato, mas também pela frieza com que Lane encarou as consequências de seus atos no tribunal. Naquela manhã fatídica, Lane chegou à escola armado com uma pistola calibre .22 e uma faca. Ele sentou-se em um banco na cafeteria, onde estavam dezenas de estudantes, e abriu fogo. Seus disparos atingiram 6 pessoas. Daniel Parmertor, Demetrius Hewlin e Russell King Jr. foram mortos, enquanto outros 3 ficaram feridos, mas sobreviveram. A motivação de Lane nunca foi totalmente clara. Embora ele não tivesse um histórico direto de conflitos com as vítimas, a promotoria alegou que Lane era um jovem profundamente perturbado, com um histórico de instabilidade emocional e comportamento errático. Ele não era aluno regular da Chardon High School. Frequentava uma escola alternativa para jovens com dificuldades acadêmicas ou comportamentais. Após o ataque, Lane fugiu a pé, mas foi rapidamente capturado pela polícia em um local próximo à escola. Durante o interrogatório, ele confessou o crime, mas não mostrou arrependimento ou remorso. O julgamento de T.J. Lane foi um dos momentos mais controversos e marcantes do caso. Inicialmente, Lane foi acusado como menor de idade, mas, devido à gravidade dos crimes, ele foi transferido para o sistema judicial de adultos. No tribunal, Lane demonstrou um comportamento que chocou tanto os presentes quanto o público em geral. Ele apareceu vestindo uma camiseta branca com a palavra killer, assassino,
escrita à mão. Essa escolha de vestuário parecia ser uma provocação deliberada às famílias das vítimas e ao sistema judicial. Durante os depoimentos, Lane manteve uma postura indiferente, muitas vezes sorrindo ou zombando. Ele não mostrou sinais de arrependimento ou preocupação com as consequências. No momento de sua declaração final, Lane olhou diretamente para os familiares das vítimas e proferiu insultos inapropriados, além de mostrar o dedo para os presentes no tribunal, reforçando ainda mais sua imagem de frieza e desprezo. Você acredita que alguém pode ser tão insensível diante de algo tão trágico? O que leva uma pessoa a agir assim? No dia 19 de março de 2013, T.J. Lane foi condenado a 3 penas consecutivas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Essa sentença garantiu que ele nunca sairia da prisão, mas o caso estava longe de terminar. Após sua condenação, Lane foi enviado para a Allen Oakwood Correctional Institution, uma prisão de segurança média localizada em Lima, Ohio. Lá, ele se tornou rapidamente conhecido por seu comportamento problemático e por seu histórico de desrespeito às regras. Em setembro de 2014, Lane protagonizou um dos momentos mais audaciosos de sua vida no sistema prisional. Ele conseguiu escapar da prisão. Junto com outros 2 detentos, Lane usou um método improvisado para escalar a cerca do presídio e fugir. A fuga gerou um grande alvoroço em Ohio, com autoridades mobilizando recursos consideráveis para capturá-lo. Lane foi encontrado apenas algumas horas depois, escondido em uma área próxima à prisão. A captura rápida evitou que a situação se tornasse ainda mais grave, mas a fuga expôs falhas significativas no sistema de segurança da prisão. Após ser recapturado, Lane foi transferido para a Southern Ohio Correctional Facility, uma prisão de segurança máxima em Lucasville, conhecida por abrigar os presos mais perigosos do estado. Na prisão de segurança máxima, Lane vive sob restrições severas. Ele é mantido em confinamento quase constante, com pouca interação com outros detentos e o mínimo de acesso ao mundo exterior. De acordo com relatos, ele continua sendo um prisioneiro problemático, recusando-se a seguir as regras e mantendo uma atitude desafiadora. Hoje, T.J. Lane continua cumprindo sua sentença na prisão de segurança máxima. Mas e você? Como vê a postura de Lane diante de tudo o que aconteceu? Até que ponto a justiça pode trazer conforto para as famílias das vítimas em um caso tão devastador? E se esses casos te chocaram, confira este vídeo sobre a criança mais temida da prisão. Obrigado por assistir. Fiquem com Deus e nos vemos em breve.